Foi apresentado no canal uma série de erros teológicos que são cometidos na grande maioria das igrejas. São vídeos pequenos e curtos, onde é mostrado texto fora de contexto, erros teológicos que são cometidos nas grandes maiorias das igrejas. Porém, nós temos que entender o seguinte: há pessoas que cometem erros teológicos, distorcem a palavra de Deus pela falta do conhecimento. Talvez, por um motivo ou por outro, ela não tem o conhecimento real da palavra e ela acaba distorcendo um texto, o sentido original do texto. Porém, isso não significa que a pessoa ela é do diabo, ela é uma pessoa malvada, ela é uma pessoa má. Não. Nós temos que entender o seguinte, que nenhum ser humano, é capaz de compreender a Bíblia Sagrada 100%, de Gênesis a Apocalipse. Se algum ser humano, por mais que estude nas melhores faculdades, por mais que faça os melhores cursos, ele jamais será capaz de entender e conhecer os textos sagrados 100% de Gênesis a Apocalipse. E se alguém diz conhecer tudo, fique sabendo que essa pessoa, ela está mentindo. O apóstolo Paulo, ele é considerado o maior pregador do Novo Testamento. Há várias cartas, epístolas que foram escritas por ele. E o apóstolo Pedro, certa vez, chegou a dizer o seguinte: olha, as cartas de Paulo têm pontos difíceis de serem interpretados. Olha aí, o apóstolo Pedro fez a maior faculdade de teologia de todas. Por que motivo? Ele esteve 3 anos e meio ao lado do próprio Deus em forma de filho aqui nessa terra. E não era somente por um período não, pessoal. Como numa faculdade fica 4, 5 horas ali, de segunda a sexta. Foram 3 anos e meio, de segunda a segunda. 24 horas por dia, ao lado do próprio Deus, bebendo da melhor fonte teológica que possa existir. O próprio Jesus estava ali ensinando os seus discípulos, mostrando todos os segredos do mundo espiritual para eles, porque a palavra diz que Jesus ensinava a multidão de uma forma, mas em particular ensinava os seus discípulos de uma outra forma. Há ensinamentos que ele não entregava para a multidão e só entregava para os discípulos, que se tornaram os apóstolos. Então entenda,
Não existe uma faculdade melhor do que essa. Não existe. E mesmo assim, o apóstolo Pedro disse o seguinte: olha, as cartas de Paulo têm pontos difíceis de serem interpretados. Então vamos entender. E a própria palavra de Deus diz que as coisas reveladas são para nós, seres humanos, e as coisas que estão ocultas são para Deus. Ou seja, na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, há muitas coisas em oculto que o ser humano não consegue entender, compreender e desvendar. Então é isso que nós temos que entender e compreender. Ninguém sabe tudo. Ora, uma vez comprovado que é impossível que um ser humano domine as escrituras sagradas 100% e saiba tudo, obviamente vai haver alguns distorcimentos de alguns pontos. Porém, há pontos que são fáceis de serem interpretados e que são distorcidos. Porém, é aquilo. Há pessoas que distorcem pela falta de conhecimento. Não são pessoas maldosas, não estão sendo usadas pelo diabo, nada disso. Talvez faltou o conhecimento, um aprimoramento, um estudo melhor. Agora, há também as pessoas que são maldosas. Nós não podemos fechar os olhos e dizer, olha, todo mundo é inocente. Não. Há pessoas que não são inocentes. Há pessoas que são maldosas mesmo. Elas sabem o sentido real e distorcem, com a intenção de tirar benefícios próprios. Agora, nós temos que entender o seguinte: se Deus for peneirar as igrejas, que se dizem igrejas cristãs, e passar numa peneira e dizer, olha, se tiver algum erro teológico, algum fio de cabelo, algum ponto, alguma vírgula que não bate, serão todos condenados ao inferno. Se Deus fizer isso, você pode ter certeza que o sacrifício de Jesus foi em vão. Não passa, pessoal. Não passa uma. Se você pegar essa série de erros teológicos, praticamente 60 erros teológicos, eu mostrei. Estou falando do Brasil, não estou falando de outros países. Eu não conheço uma única igreja brasileira, eu não conheço, que não tropeça em um ou outro erro teológico, desses que eu mostrei. Eu não mostrei todos os erros teológicos que existem, eu mostrei uma média de 60 erros teológicos. São muitos conhecidos no meio cristão. Eu não conheço uma igreja que passa nessa peneira. Eu não conheço uma. Existem as que têm menos erros teológicos. E existem as que têm mais erros teológicos. E isso é possível. Mas mesmo assim, a que tem menos, eu achei 2. Não estou aqui para citar placa de igreja, citar nomes de quem está errando mais, de quem está errando menos. Não interessa se ela tem 2 erros, aqui eu achei menos, ou a outra que tem mais tem 20 erros. Não importa, erro é erro, pecado é pecado. Então, se Deus for olhar para os erros teológicos para condenar uma igreja inteira, toda a congregação, o sacrifício de Jesus é em vão.
E Deus não trabalha assim. Então, independente, nós não estamos fazendo apologia aos erros. Entenda, nós não defendemos erros teológicos, nós não fazemos apologia a erros teológicos. Nós mostramos o que a Bíblia diz. Então entenda, biblicamente falando, funciona da seguinte maneira. Independente, a pessoa que está à frente ali da igreja, do ministério, se ela comete erros teológicos por falta de conhecimento ou por querer, não importa. As pessoas que estão indo ali, há pessoas que vão até ali por ir, talvez por algum interesse, em alcançar algum objetivo, mas há pessoas que vão até ali com o coração puro e sincero diante de Deus. Aí, meu amigo, acontece o seguinte: a palavra diz que Deus se agrada da sinceridade do coração do homem. Quando diz do homem, nesse sentido, é homem e mulher, novo e velho, não importa a raça, a posição social. Deus se agrada da sinceridade, quando a pessoa é sincera com Ele. Se você estudar a história de Davi, Davi cometeu adultério, Davi mandou matar inocente, Davi contou mentiras, mas toda vez que Davi era colocado contra a parede, Davi era confrontado dos seus erros e falhas, ele dizia: eu estou errado, eu pequei, e pedia perdão a Deus. E não teve uma vez que Deus não o perdoou. Nós não estamos fazendo apologia a pecado, a erros, a falhas. Entenda, nós estamos mostrando o que a Bíblia diz, como que a Bíblia trata. Então, biblicamente falando, há pessoas que são sinceras. A sinceridade de uma pessoa só Deus conhece. Porque uma pessoa pode chegar diante de uma outra, dar um abraço, derramar lágrimas, jurar, mas por dentro existe a falsidade. É possível nós, seres humanos, enganarmos um outro ser humano e nos passarmos por boas pessoas. É possível, mas entenda, a Deus, meu amigo e minha amiga, ninguém engana. Porque Deus, diz a palavra que Ele sonda os nossos pensamentos, o nosso coração. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, a todos os momentos. Ele sabe tudo, Ele conhece de tudo, Ele pode tudo. Então entenda, Deus sabe quando uma pessoa é sincera. Você quer um exemplo? Mais ou menos assim. Talvez a pessoa, ela pega algo para comer e tem uma outra pessoa do lado. Ela fala, quer? Servido, ela oferece. Mas por dentro, ela não quer dar. Mas mesmo assim ela fala, ela sorri. Você quer? Você está servido. Mas por dentro o sentimento é não querer. Mas por que ela faz isso? Para não ficar chato, para não ficar feio, para se passar de uma boa pessoa. A outra pessoa pode até achar o seguinte, nossa, essa pessoa é boa, está me oferecendo o alimento, isso e aquilo, mas ela não conhece a intenção do coração, o que realmente está ali dentro. Mas com Deus não é assim.
Então, há pessoas que são sinceras com Deus. Nós não estamos falando que elas são santas, porque todo o ser humano é pecador, é concebido em pecado e nasce em pecado e vive na prática do pecado. Nós, seres humanos, biblicamente, somos pecadores. Nós somos descendentes de uma raça caída. Então, a pessoa vai até Deus e quando ela é sincera e Deus vê a sinceridade, Deus é com essa pessoa. Deus se manifesta na vida dessa pessoa. É por isso que Deus não vai julgar pelo geral. Cada um de nós iremos dar conta de tudo que falamos aqui nessa terra, de tudo que fazemos. O julgamento é individual. Então entenda, mesmo que uma igreja cometa inúmeros erros teológicos, não importa se a pessoa que está cometendo aquele erro é por falta de conhecimento ou é por maldade, não importa. A pessoa que está indo ali, se ela for uma pessoa sincera diante de Deus, ela alcança Deus, ela alcança a misericórdia de Deus. Deus se manifesta na vida dela, porque ela está sendo sincera para com Deus. Quando Jesus esteve no país de Israel, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele disse assim para os judeus, olha, em relação aos escribas, ele disse assim, olha, fazei tudo que eles vos ensinam. Porque naquela época, o que eles ensinavam? A lei de Moisés, os 613 mandamentos. Os escribas, os fariseus, eles ensinavam, mas eles não praticavam. Eles ensinavam, mas não praticavam. Eles carregavam as pessoas com fardos pesados e não ajudavam. Mas Jesus disse, olha, fazei tudo que eles vos ensinam, que eles pregam, obedece. Mas não fazei o que eles fazem, mas não seja como eles. Poxa, como assim, Jesus? Porque eles não são exemplo. Fazer o que eles ensinam aí, que está na palavra, mas não seja como eles. Jesus não desmereceu o ensinamento deles, o que tinha base na lei de Moisés. A mesma coisa, há pessoas que estão aí, talvez até piores que os fariseus nos dias atuais. Mas ela pega a Bíblia, ela lê um versículo ali, ela dá uma pincelada por cima, ela usa o nome de Deus, e se a pessoa que está ali for sincera, ela alcança Deus. Agora tem um porém. A pessoa que distorce a palavra de Deus, se ela for uma pessoa que distorce pela falta do conhecimento, se ela for uma pessoa sincera para com Deus, mais cedo ou mais tarde Deus vai mostrar para ela, olha, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Você sabe por quê? Porque diz a palavra que quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Se uma pessoa ela é de Deus, ela é humilde para com Deus, e ela está cometendo um erro teológico por falta de conhecimento, mais cedo ou mais tarde Deus vai orientar essa pessoa. E se ela for humilde, ela vai reconhecer o seu erro e vai corrigir aquele erro, aquela forma de ensino. Agora, tem pessoas que cometem erros teológicos, distorcem a palavra, com a intenção de benefício próprio, para iludir uma outra pessoa, para arrancar o dinheiro da pessoa.
E Jesus, ele foi muito bem claro no seguinte: ele disse que no dia do julgamento, muitos vão chegar diante dele e vão dizer assim, mas Jesus, vão argumentar, porque Jesus está dando a sentença, olha, você perdeu a salvação da alma, você não é salvo. Eles vão argumentar, mas Jesus, em seu nome, nós expulsamos demônio, em seu nome, nós fizemos muitas maravilhas. Nós tomávamos a Santa Ceia na sua presença. Nós fizemos muitas coisas lá na terra usando o seu nome. E Jesus não vai desmenti-los dizendo, não, vocês estão mentindo. Não, Jesus vai concordar, é verdade. Vocês fizeram tudo isso em meu nome, em outras palavras. Mas eu não conheço vocês. Eu não sei de onde vocês são. Eu não conheço vocês. Isso não significa que Jesus tem problema, não conhece todas as pessoas. Obviamente, Jesus conhece as pessoas, mas Jesus diz o seguinte, olha, vocês não são meus. Vocês são falsos. Vocês usaram o meu nome para benefício próprio. Eu respondi à oração de vocês. Vocês usaram o meu nome para o demônio sair, o demônio saiu. Vocês usaram o meu nome para a doença sair, a doença saiu, a enfermidade saiu. Vocês usaram o meu nome. Mas vocês não eram sinceros para comigo, vocês nunca foram meus. Então agora, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E isso é duro. Entenderam? Então é possível, meu amigo e minha amiga, que vamos falar de uma igreja. O líder esteja ali, o líder, ele é uma pessoa esperta. Ele distorce a palavra com a intenção de enganar a pessoa mesmo. Ele conhece o verdadeiro sentido da palavra, ele quer enganar, para tirar proveito, benefício próprio. Suponhamos que um demônio manifeste, ele usa o nome de Jesus, o demônio lhe dá ordem, sai em nome de Jesus, o demônio sai. Uma outra pessoa está lá com uma enfermidade, ele seja curado em nome de Jesus, a pessoa é curada. E todas aquelas maravilhas acontecendo, as pessoas olham e dizem, nossa, realmente esse homem é de Deus, esta pessoa é de Deus. Isso não significa que a pessoa é de Deus. Não é o resultado da oração no nome de Jesus para o demônio sair, para a enfermidade sair, que prova que uma pessoa é de Deus. O que prova que uma pessoa é de Deus são os frutos do Espírito. Então, Jesus disse, se os frutos forem bons, a árvore é boa. Se os frutos forem más, a árvore é má. Ah, mas por que então que eles usam o nome de Jesus e o milagre acontece? Porque a palavra de Deus diz, todo o poder que há no céu e na terra foi dado a um único nome, o nome de Jesus. E sobre este nome toda língua confessará, todo joelho se dobrará e não tem para ninguém, meu amigo. O nome de Jesus é poderoso. Não tem demônio que resiste. O inferno treme. O inferno treme. Não tem para ninguém. Então, mesmo que uma pessoa não seja de Deus, seja uma pessoa falsa, uma pessoa dissimulada, ela consegue usar o nome de Jesus para expulsar um demônio, ela consegue usar o nome de Jesus para fazer com que uma doença, uma enfermidade saia de uma outra pessoa, mesmo sem ser de Deus.
Muitas pessoas que já fizeram muitas curas, muitas maravilhas no nome de Deus e foram a óbito e perderam a salvação. Judas, um dos 12 discípulos de Jesus, curava enfermos e expulsava demônio. E ao mesmo tempo era ladrão. Ele roubava o dinheiro das ofertas. Mesmo roubando o dinheiro das ofertas, mesmo sendo ladrão, ele usava o nome de Jesus, os demônios saíam e a enfermidade saía. O poder está no nome de Jesus, meu amigo. É mais ou menos assim. A pessoa, ela entra dentro de um tanque de guerra. Um exemplo. E o canhão está ali. Ela mira no muro. E ela puxa o gatilho. Aquele canhão dispara e derruba aquele muro. A pessoa puxou o gatilho. Aí você diz, nossa, aquela pessoa é forte, ela derrubou o muro. Não, meu amigo. Ela acionou o gatilho e aquele tanque de guerra disparou. Aquele canhão dele disparou e derrubou o muro. Onde é que está a força? No tanque de guerra. A pessoa só puxou o gatilho. A força não está no dedo dela. Está naquele tanque. É a mesma coisa. O nome de Jesus é poderoso. Quando o nome de Jesus é usado, o demônio se submete, a doença sai. O nome de Jesus é usado. Não é a pessoa que está usando que tem poder. O ser humano não tem poder nenhum. O ser humano não é nada. Não é ninguém. Não é nada. Então entenda, muitas pessoas, muitas, que são líderes, talvez pessoas muito conhecidas, estão na mídia, isso e aquilo, é possível que irão perder a salvação, não serão salvas. E muitos que talvez estão sendo enganados, ludibriados, mas são inocentes, serão salvas pela sua inocência, pelo seu coração diante de Deus. Porque, bem ou mal, o nome de Deus é usado. Eles usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus. Tem pessoas que não sabem a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. São inocentes. E elas vão e acreditam em tudo que fala, só que o coração é puro, e elas oram a Deus, o coração puro diante de Deus, quebrantado, Deus responde. E aí a pessoa vai e dá o testemunho, olha, eu orei, Deus respondeu. Ah, o líder é bom, a igreja é boa. Não, nada disso. É Deus que é bom e respondeu a pessoa, porque a pessoa foi humilde diante dele. Porque todo aquele que se humilha, Deus o exaltará. Todo aquele que se exalta, Deus o humilhará. A pessoa que é humilde diante de Deus, ela alcança Deus. Não importa onde ela esteja, ela alcança. Então, erros teológicos serão encontrados praticamente em todas as igrejas. Pode ser que exista uma ou outra aí que não cometa erros teológicos. Pode ser. Eu não conheço. Pode ser que exista. Eu não conheço todas as igrejas brasileiras. Conheço as mais conhecidas. E as mais conhecidas, nessa peneira de 60 erros que foram apresentados aqui, não passou uma. Não passou uma. Agora, isso não significa que todas essas pessoas irão perder a salvação. A salvação é individual. E você pode ter certeza que será mais ou menos assim. Quando terminar tudo, muitas pessoas vão dizer, mais ou menos assim, lá no céu: cadê o fulano? Cadê o Bertano?
Não era para estar aqui conosco? Olha, lá na terra ele fazia tanta coisa. Cadê? Ah, não, aquele não foi salvo, não. Aquele perdeu a salvação. Ou seja, uma surpresa, porque aqui na terra parecia ser de Deus, mas quem conhece o coração é Deus. E talvez também muita surpresa. Nossa, mas você aqui? Mas você não era aquele assaltante, você não era aquele traficante, você não era aquele assassino, você não era aquela prostituta, você não era aquele homossexual. Como que você está aqui? Acredita-se que, biblicamente falando, haverá muita surpresa, pessoal. Porque nós, seres humanos, não conhecemos o coração de uma outra pessoa. E quem garante que hoje um traficante, um assaltante, um assassino, um psicopata hoje está cometendo crimes horrendos e amanhã ele se arrepende e é salvo? Mesmo que ele se arrependa no último segundo de vida, ele será salvo. E pessoas hoje que se dizem grandes homens, grandes mulheres de Deus, talvez o coração é sujo. Então, cuidado. Deus se agrada da sinceridade do coração do homem e da mulher. Seja sincero para com Deus.